E vamos agora falar do setor da construção, setor imobiliário. Nós estamos em contato com Luiz França, que é presidente da Abrainc, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Luiz França, boa tarde. Boa tarde a você e boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, há uma grande preocupação com o impacto que essa interrupção de atividade possa ter nos vários ramos. O setor da construção, o setor imobiliário vinha muito bem, com uma expansão muito forte. E agora nós vamos ter a participação do Marcelo Matos, que está em home office, mas tem uma pergunta. Olá, Luiz França, ouvintes internautas da Jovem Pan. A minha pergunta é justamente em relação à manutenção dos empregos, se há uma expectativa. A gente sabe que a autorização do Estado e da Prefeitura para que o setor possa continuar operando. E também outra questão, o estoque que vocês possuem aí de projetos já que estão protocolados na Prefeitura. E a expectativa agora, de fato, se há uma paralisia. A gente sabe que a incorporação começa muito antes das obras de fato. Por favor. Marcelo, acho que as suas perguntas são muito pertinentes. Com relação à paralisação de emprego, felizmente as obras continuam operando normalmente, mas o que significa operar normalmente no ambiente de epidemia? Significa num cuidado extremo com os operários. Hoje, um operário, quando ele chega na obra, a primeira coisa é medir a temperatura. Se a temperatura dele está um pouco mais alta, ele já vai ter cuidados e já não vai entrar na obra. As pessoas hoje trabalham em turnos diferentes. Algumas entram mais cedo, saem mais cedo, outras entram mais tarde, para que a gente tenha um menor número de funcionários dentro das obras. A mesma coisa acontece com os refeitórios. Os refeitórios também almoçam um número de pessoas menores nos refeitórios, nos diferentes turnos e com as distâncias adequadas. É muito interessante, se você for ver um banco de uma mesa de obra, você vai ver que você tem um espaço onde a pessoa senta e depois você tem dois grandes X do lado, por exemplo, em algumas obras, que é para as pessoas não sentarem. Ou seja, todo o cuidado com o operário está sendo tomado. Eu costumo até dizer que os cuidados que se tomam aqui nas obras é mais ou menos o cuidado que se tomou na Coreia. Na Coreia havia um monitoramento da temperatura da população usando aí um app. Aqui na obra a gente tem um monitoramento 100% da saúde das pessoas, o que é muito importante para manter os nossos funcionários saudáveis e também seus familiares, porque nós também mandamos kits para a casa dos familiares para que eles possam também ter os materiais de higiene e tudo mais para levar também esses bons hábitos para a casa de cada operário. A nossa grande preocupação quanto ao emprego é que o Brasil tem um grande número de pessoas que trabalham autônomas e isso é um grande problema. A gente até brinca, né? Como é que fica o pipoqueiro? Como é que fica aquela pessoa que trabalha na rua? Como é que essa pessoa vai viver? Como é que essa pessoa vai comer? Então a grande preocupação que nós temos é da pequena empresa e dos autônomos no Brasil. Essas pessoas realmente, a pequena empresa pode fechar, pode quebrar, e o autônomo do Brasil pode passar fome. Então nós temos que cuidar muito dessa população, que é fundamental que eles estejam saudáveis e que eles tenham fonte de renda. Agora, Luiz França, por enquanto, então, o setor não está demitindo, está mantendo as obras, todos os projetos que já estavam em andamento. O setor não está demitindo, está mantendo as obras, normalmente, felizmente, com um monitoramento muito bem feito, como eu acabei de dizer a vocês. Agora, como é que ficam os planos futuros de lançamento? Porque o setor estava muito empolgado neste início de ano, com a possibilidade de uma expansão até mais forte do que do ano passado, alavancado aí por condições mais favoráveis de crédito, de financiamento imobiliário. Agora, fica congelado esse processo? Não, é importante a gente entender o que significa o mercado imobiliário no mundo. O mercado imobiliário, ele puxa a economia. No ano passado, em 2019, enquanto o PIB brasileiro teve uma variação percentual de 1,1%, o PIB do crédito imobiliário teve uma variação percentual de 1,6%. Ou seja, o PIB imobiliário ele é a grande locomotiva da economia de qualquer país. Portanto, ele é muito importante, tá certo? O fato de nós não estamos tendo condição de continuar as obras de uma maneira saudável, isso é muito importante para a economia brasileira e para toda a cadeia de fornecedores. Tá? Com relação às vendas, você comentou, é óbvio que as vendas diminuem.
é porque as pessoas, quando compram alguns bens, não só imóveis, mas outros bens também, eles tendem a ir nos estandes e tudo mais. Existe uma diminuição de vendas? Sim, mas mesmo dessa maneira nós continuamos com as obras aí trabalhando fortemente para que, assim que a gente tenha a retomada da economia, nós tenhamos produto para os nossos consumidores e tenhamos os funcionários empregados para continuar trabalhando quando a economia voltar a reaquecer, que nós não temos dúvida nenhuma que haverá, assim que acabar essa pandemia, uma volta importante nesse mercado. O Brasil ele tem uma condição muito particular. Nós temos um déficit habitacional de 7,8 milhões de moradias. Portanto, há uma necessidade de moradia no Brasil. Esse é o déficit atual. E nós temos aí uma formação de 1,2 milhão de famílias por ano. Ou seja, estima-se que nos próximos 10 anos há uma necessidade de moradia de 9,8 milhões de moradias. Então, no Brasil, há necessidade de moradia, há necessidade de construção. Então, é um mercado que é um mercado muito importante para a economia e é um mercado que tem realmente uma necessidade. Portanto, a gente vê nos próximos anos esse mercado continuando a ser um mercado muito forte e puxando de uma maneira bem vigorosa os números da economia brasileira. Perfeito. Conversamos com o Luiz França, que é presidente da Abraim, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Luiz França, muito obrigado. Uma boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos.